Depois de roubar uma máquina do tempo, dois perus embarcam em uma jornada em diversas linhas do tempo para salvar a sua raça em uma batalha insana contra os seres humanos do passado. E aí pessoal, sejam muito bem-vindos, eu sou o NodeRet. Hoje nós recapitularemos a história do filme Bons de Bico de 2013, então preparem-se, é hora do recap. Desde pequeno, o peru Beto Bom de Bico acha que os outros perus são inocentes e burros, porque eles acreditam que o mundo é feito de milho e que vão para o paraíso dos perus toda vez que o fazendeiro leva algum embora. Por isso ele tem dificuldades em socializar com os outros e levar uma vida normal. Em certo momento, Beto vê uma ceia de Natal na fazenda onde vive e entra em pânico. Imediatamente ele corre para avisar os outros perus que eles estão em perigo, pois estão sendo engordados para virar refeição, mas acaba sendo ignorado por todos. Enquanto tentavam dormir, uma luz forte e barulhos de helicóptero acordam todos na fazenda. Os perus ficam assustados com a possibilidade de serem transformados em comida. Tentando manter o controle, Beto diz o que devem fazer, mas os outros animais se revoltam e o jogam para fora do celeiro para ser transformado em comida no lugar deles. Entretanto, é uma criança que está lá fora. Ela pega Beto e o leva para o centro da fazenda, onde várias pessoas, carros e câmeras estão apontadas para o presidente, que diz que vai poupar apenas um peru este ano. A criança que pegou o Beto é a filha do presidente. Ela faz birra para o pai o escolher como peru que será poupado. O presidente não resiste à chantagem da filha e faz o que ela pede, apresentando Beto às câmeras como aquele que será salvo na ceia de Natal. Rapidamente a criança carrega o peru para dentro do helicóptero presidencial e vai direto para a residência do pai. Lá Beto começa a viver uma vida de rei, assistindo televisão e comendo pizza o dia todo. Depois de algum tempo, Beto está tranquilo na mesma rotina quando é capturado por uma figura misteriosa. No meio da floresta, a criatura se revela como outro peru chamado Zeca, que diz ser parte do ELB, Exército para a Libertação da Peruada. Ainda assustado, Beto tenta correr de volta para casa, mas é impedido por Zeca, que o carrega de volta para a floresta. Zeca revela que sabe o nome de Beto porque recebeu uma missão especial do Grande Peru, que apareceu nos céus um dia dizendo para ele se encontrar com Beto. Zeca também mostra que recebeu um item especial, a maçaneta sagrada do tempo. Quando chegam a uma base na floresta, Zeca revela que sua missão é voltar no tempo e tirar todos os perus do cardápio de festas. Ele diz que dentro dessa base existe uma máquina do tempo que vai ajudar no plano. Mais uma vez, Beto é arrastado por Zeca. Os dois chegam a um galpão escuro. Zeca começa a fazer procedimentos que parecem ser para iniciar uma máquina do tempo. Desconfiado, Beto liga a luz do galpão e percebe que o peru biruta estava apenas montando em um carrinho de mão. Imediatamente, Beto começa a ridicularizar o companheiro, rindo da situação e fazendo piadas sobre essa história de viagem no tempo. Enquanto isso, Zeca está incrédulo, pois realmente acreditava que havia uma base secreta ali. Enquanto o peru continua a fazer piadas, sem querer ele acerta um item do local, que ativa uma entrada secreta. Todo o galpão começa a mudar, se transformando em algo tecnológico. Os dois perus caem no que parece ser a base secreta que estavam procurando. Seguindo o mapa que viram em uma das salas, eles encontram o local da máquina do tempo, que está fortemente guardado por seguranças de roupas amarelas. Assim que os vê, Beto tenta conversar com eles, se achando importante por ter sido poupado na ceia de Natal, mas quase acaba eliminado quando atiram nele com lança-chamas. Ele é salvo no último instante por Zeca, que o tira da linha de fogo. O presidente também chega na base em que estão os perus. Ele vai até uma sala de controle com o general e dá seguimento a uma missão que está ligada à viagem no tempo. Enquanto isso, os perus continuam explorando o local até se depararem novamente com seguranças. Dessa vez, Zeca tem a ideia de distraí-los com uma rosca de
metal. Ele mira no alarme de incêndio cuidadosamente e lança o objeto. Porém, o treco ricocheteia na cabeça de alguns guardas e fica sem controle, acertando o olho de Beto, que começa a gritar e chama a atenção. Toda a segurança do local, equipada com lança-chamas, corre atrás dos perus. Tentando escapar, as duas aves atravessam um complexo e chegam ao local da máquina do tempo. A engenhoca tem a aparência de um ovo e está sendo ativada para o teste. Diversos raios de energia atravessam a passarela, quase atingindo os perus, mas eles conseguem chegar a salvo à máquina. O viajante do tempo, que estava sentado nela, foge assustado com a confusão dos guardas. Rapidamente, Zeca se senta na cadeira e ativa a máquina. Todos na sala de comando começam a flutuar, assim como seus objetos. Raios dançam pela sala enquanto uma espécie de buraco negro se abre. O presidente e o general assistem a cena incrédulos. Tão rapidamente como começou, a tempestade desaparece e toda a sala volta ao silêncio. A máquina e os perus também se foram. Dentro da máquina do tempo, Zeca e Beto são apresentados ao sistema de navegação Super Tempo Espaço Veículo de Exploração, chamado de Steve. Zeca ordena a Steve que os leve para o momento da história, antes dos perus começarem a ser servidos nas ceias. Enquanto viajam pelo tempo e espaço, Beto sofre diversas mutações, como envelhecimento e regressão evolutiva, transformando-se até mesmo em dinossauro. A máquina leva a dupla até o ano de 1621, 3 dias antes do primeiro peru ser servido numa ceia. Depois de desembarcarem na floresta, Zeca faz alongamentos, enquanto Beto tenta voltar para dentro do Steve. No entanto, a máquina ativa o modo invisível e se desliga para recarregar energia. Beto reclama com Zeca sobre o local ser perigoso. Os dois discutem até um tiro acertar a árvore ao lado deles. Ao longe, 3 cachorros correm em sua direção e os perus fogem em desespero. Capitão Sinistro, montado em seu cavalo, está os caçando. O homem atira com sua arma, mas acaba errando. Mesmo assim, Beto é cercado pelos cachorros e o Homem de Preto aponta sua arma para o peru. Quando está prestes a dar o tiro certeiro, uma pinha acerta sua arma e Beto desaparece. Ele foi salvo por Aninha, Rogério e outros perus, que estavam escondidos em uma árvore. Lá embaixo, o caçador e seus companheiros procuram por eles, enquanto Zeca também aparece na árvore são e salvo. Rogério está furioso porque os perus viajantes do tempo atrapalharam o plano do grupo de levar os caçadores para longe do seu lar. No entanto, sua fúria é interrompida quando os homens começam a voltar. Todos os perus saltam pelas árvores com maestria para escapar, mas Beto não tem a mínima coordenação motora. Aninha tem que ajudar durante o trajeto para ele não cair. Na sequência, os perus tentam fugir pelo mato alto, mas os homens que os perseguem atiram e jogam dinamites na tentativa de capturá-los. Então, Bola e Fininho, 2 dos perus do grupo, são capturados pelos humanos. Sinistro cavalga com ódio atrás dos perus restantes, mas eles se escondem nos espaços de uma parede de pedra e o humano volta de mãos vazias. Dentro do esconderijo, o grupo decide se deve ajudar os capturados ou voltar para casa. Furiosamente, Zeca discute com Rogério, querendo salvar os 2 perus. Em um momento de discussão, os dois inflam o peitoral e trocam socos. Porém, Aninha interrompe a confusão e faz o grupo voltar para casa. No assentamento dos humanos, as pessoas se revoltam contra o governador Bradford, pedindo a comida que está armazenada. O governador afirma que os alimentos são para os índios, explicando que precisam da ajuda dos nativos para sobreviver. O homem então pede 3 dias de espera para o povo. A comoção é interrompida quando um idoso morre de fome na frente da população, que se vira novamente contra o governador. Antes que pudessem fazer algo, o Capitão Sinistro chega na cidade. Imediatamente, o governador aproveita a oportunidade para contar vantagem, mas os 2 perus não são suficientes para saciar a revolta do povo. Sinistro então se mostra motivado e com ódio para trazer mais perus para a cidade.
Voltando para o esconderijo dos perus, Aninha e Beto conversam enquanto Rogério e Zeca discutem na entrada do local. As aves fizeram residência no subterrâneo debaixo de uma grande árvore. O local está repleto de perus trabalhando e fazendo suas tarefas. Assim que chega, Zeca sobe num palco e começa a discursar sobre sua jornada com a máquina do tempo e sua missão de acabar com a tradição da ceia com perus. A população não parece entender muito bem o que ele diz. De repente, Bico Fino, o líder do bando, e seu conselheiro idoso, seu peru, aparecem. Aninha apresenta os novatos e se revela como filha do líder. Bico Fino conta que os perus viviam livres nas florestas, mas quando os colonos apareceram, eles tiveram que se esconder no subterrâneo. Enquanto Zeca tenta argumentar sobre a necessidade de lutar, o líder mostra a eles a creche do local, afirmando que o futuro dos perus está nas próximas gerações. Na cidade dos humanos, Fininho e Bola pensam em alguma forma de escapar, mas não conseguem bolar nenhum plano. Ao lado, Sinistro interrompe a fofoca de alguns dos seus capangas e traça um plano para capturar os perus. Ele percebe que as aves estavam tentando distrair os caçadores da real localização do seu lar. No dia seguinte, Bico Fino e seu peru distribuem as tarefas para o bando. Beto e Aninha ficam encarregados de desarmar as armadilhas dos humanos, enquanto Zeca e Rogério devem vigiar o esconderijo. Algum tempo depois, Beto e Aninha estão escondidos em uma árvore, quando veem Sinistro e seus capangas plantando as armadilhas na floresta. Completamente desastrado, Beto desarma todas as armadilhas ao tropeçar e escorregar no galho da árvore. Ainda na floresta, Beto e Aninha esbarram em outras armadilhas. O peru desastrado quase é pego por uma delas, mas seu amigo salva mais uma vez. Eles quase têm um momento romântico, mas são interrompidos pelos cachorros de Sinistro. Antes que fossem pegos, Beto reconhece a árvore destruída pelo tiro de Sinistro quando chegou com Steve. Ele leva Aninha pela floresta e encontra a máquina do tempo. Antes que Sinistro pudesse dar o último tiro nos dois, Steve liga e eles voam para fora da Terra. No espaço, Aninha percebe que Beto estava falando a verdade sobre ser um viajante do tempo. Quando Beto começa a se gabar, Steve mostra vídeos da viagem no tempo em que ele grita e chora. Envergonhado, o peru pede para a máquina voltar à Terra. De volta ao chão, Steve diz que está recarregado e pronto para levar Beto de volta para o seu tempo. Mas o peru pensa um pouco e decide ficar nessa era em que está. Enquanto isso, Zeca e Rogério encontram a cidade dos humanos. Os homens estão preparando muita pólvora e Rogério sugere que eles retornem para avisar Bico Fino. Quando toma conta de si, o peru percebe que Zeca sumiu. Na floresta, Beto tenta convencer Aninha a voltar para o futuro com ele. Ela gosta da ideia, mas diz que tem responsabilidades com o bando e sua segurança. Enquanto tenta convencer Aninha, Beto é mais uma vez capturado por Zeca. Logo que para de correr, o peru explica para Beto que a ceia está chegando e que o grande peru quer que os dois ataquem a cidade dos humanos. Beto ridiculariza novamente a história do grande peru, mas Zeca se irrita e conta um pouco sobre o lugar onde cresceu. Diferente de Beto, Zeca cresceu numa gaiola, numa fábrica onde os perus eram engordados com uma ração aditivada. Com a ajuda de sua mãe, Zeca, ainda criança, tentou fugir e levar consigo alguns ovos, mas ele apenas conseguiu sair sozinho da fábrica. Desiludido, o pequeno vagou pela rua até encontrar a brilhante figura do grande peru. O guia misterioso deu a maçaneta de ouro para Zequinha e o motivou a nunca desistir. Depois de ouvir tudo, Beto ainda acha que é uma péssima ideia atacar a cidade fortificada dos humanos, mas Zeca afirma que tem um plano para destruir as armas dos caçadores e acabar com o banquete. Logo, Beto percebe que a ideia é boa e faria Aninha voltar para o futuro com ele. Os dois seguem na noite até a vila dos humanos. Ainda pensando em como entrar,
Beto é arremessado de surpresa por Zeca através do muro. Ele cai de cara com os cachorros de Sinistro e é perseguido pela cidade. Encurralado pelos cães, quando tudo parecia perdido, Beto saca o controle remoto de sua antiga TV. O laser vermelho do controle faz os animais ficarem distraídos e ele consegue abrir a porta para Zeca, além de trancar os bichos em um galpão. Pouco tempo depois, os dois encontram a pólvora e traçam o plano para explodir as armas dos humanos. Beto arma o barril com a pólvora dentro do paiol cheio de armas, enquanto Zeca vai até a carroça dos caçadores. Lá ele encontra Sinistro e os dois perus que foram capturados. Com velocidade e cuidado, Zeca arma o pavio no barril e rouba o chifre de pólvora do vilão, para provar seu feito ao bando dos perus. Na saída, ele ainda liberta Fininho e Bola do cativeiro. Eles se encontram com Beto no alto da colina e acendem o pavio que ele armou, que queima rapidamente, com os cachorros ainda tentando apagar o fogo. A primeira explosão destrói o paiol e seus armamentos, mas logo antes da segunda eliminar Sinistro de vez, o Bigodudo joga o barril para longe de sua carroça. Sem saber da situação do vilão, os perus comemoram o plano bem sucedido e vão embora. Enquanto fogem, Zeca, sem perceber, deixa um rastro de pólvora que cai do chifre que ele roubou. De volta ao lar, os dois perus se vangloriam de seus atos. Zeca mostra o chifre roubado e todos vibram com a vitória que os perus conquistaram. Na Vila dos Humanos, o governador se desespera com o fogo causado pela explosão. Ele encontra Sinistro e pergunta se poderia ter sido os índios que causaram a confusão. O Bigodudo então afirma que foram de fato os perus e que eles têm poderes mágicos. Claramente, as falas de Sinistro deixam os outros humanos desconfiados. Enquanto o governador zomba de Sinistro, o vilão percebe o rastro de pólvora que Zeca deixou. Ele a acende com um fósforo e começa a seguir o caminho até o esconderijo dos perus. Longe da comemoração, Beto encontra Ninha. Ele novamente tenta convencê-la a ir para o futuro com ele, mas antes que ela pudesse responder, eles veem o rastro de pólvora queimando em direção ao seu lar. Imediatamente, os dois seguem desesperadamente o rastro e dão de cara com Zeca, que estava comemorando com todos os outros perus. De repente, Sinistro e seus caçadores começam a atacar o esconderijo. Os perus se desesperam tentando fugir, mas Bico Fino os lidera para um plano de evacuação. O plano dá errado quando os perus que conseguiram sair dão de cara com os humanos à espreita e boa parte acaba sendo presa em gaiolas. Os cachorros são soltos e correm para dentro do esconderijo atrás dos perus que sobraram. No alto do morro acima do esconderijo, Sinistro ateia fogo na árvore que dá acesso ao local. Agora os perus estão sendo perseguidos pelos cachorros enquanto tentam fugir das chamas. Enquanto isso, Beto e Aninha tentam fugir, mas acabam voltando para salvar os filhotes da creche. Porém, um tronco em chamas cai no caminho e bloqueia os dois. No entanto, para surpresa da dupla, Zeca salta por cima do fogo e aparece com todos os filhotes seguros. Correndo contra o tempo, os perus escapam através de uma passagem secreta no chão do esconderijo, liderados por Bico Fino. Quando os cachorros e as chamas se aproximam, Zeca, Beto, Aninha e os filhotes aparecem. Vendo a cena, Bico Fino segura um tronco em chamas que caiu para abrir caminho aos outros, mas acaba ficando para trás e não resiste ao peso da madeira em seus ombros. Aninha tenta salvar o pai, mas ele aceita o seu destino e a assegura que sempre estará com ela. Rapidamente, Beto a segura e pula para escapar pelo buraco do rio. Fora do esconderijo, os perus que escaparam veem seu lar queimando e seus amigos sendo feitos prisioneiros. No dia seguinte, uma cerimônia simbólica é realizada em memória de Bico Fino. Rogério coloca o seu chapéu de madeira em um altar cercado de penas, e todos os perus batem as asas, fazendo as penas e o chapéu subirem aos céus. Com a morte de Bico Fino, Rogério e Aninha são os próximos na linha de sucessão. Eles testam seus colares para ver qual é compatível com a metade que Bico Fino tinha. Surpresa, Aninha descobre que é a parte dela que completa o colar,
tornando-a a nova líder do bando. Em seu primeiro discurso, Aninha inspira os perus a lutar, atacar a vila dos humanos e recuperar os amigos presos. Isso faz todos ficarem empolgados com a ideia. Enquanto isso, Beto, decepcionado com os eventos recentes, decide voltar para o futuro, utilizando o Steve. Zeca tenta impedi-lo, citando o Grande Peru, mas Beto não acredita mais na história e parte sozinho. Depois de passar pela viagem do tempo, o Peru volta para a casa do presidente. Quando abre a porta, ele se depara com uma figura inacreditável, ele mesmo. Beto se assusta ao se ver e fecha a porta. Com a força que segurou a maçaneta, acaba atirando fora. É nesse momento que o outro Beto diz que está quebrando as regras do tempo e colocando o universo em risco só para dizer que ele é um demente e deveria voltar para o passado. Enquanto os dois Betos conversam, um terceiro sai de um arbusto e avisa que Aninha vai atacar os humanos mesmo sem condições. Curioso, o Beto original olha para a maçaneta e percebe que tem que ir atrás do Grande Peru, enquanto formula um plano. Porém, impedindo seu raciocínio, Steve grita o que o próprio Beto não percebeu. Ele era o próprio Grande Peru desde o começo. Assim que entendem, os três Betos ficam empolgados, mas são interrompidos por mais um que aparece do mato. Mas esse só veio para curtir um pouco toda a ideia. Depois da curtição, o Beto original volta pro Steve e segue o plano de entregar a missão para o jovem Zeca e voltar ao passado para salvar os seus amigos. De volta a 1621, Rogério finalmente reconhece Zeca como um guerreiro e dá a ele uma lança para encarar a luta que virá. Aninha pergunta sobre Beto, mas Zeca reage de forma negativa. Beto então usa Steve para encontrar Zeca quando era criança e dá todas as coordenadas que farão os dois eventualmente se encontrarem, além de deixar com ele a maçaneta que tirou da porta do presidente, alegando que seria a maçaneta dourada que protegeria Zeca de todo o perigo. Na época de Aninha, o bando dos perus entra em guerra total contra os humanos. Portando lanças, as aves avançam contra os muros, porém Sinistro e seus caçadores já estavam preparando canhões para contra-atacar. Todos os canhões disparam ao mesmo tempo e seria o fim dos perus, se não fosse por Beto com Steve, que usa a máquina para parar todas as balas e levar aos céus todos os canhões em uma grande tempestade. Mas Sinistro não se dá por vencido e sobe em um dos canhões para tentar atacar mais uma vez os perus. Porém, quando o tiro vai ser disparado, a arma aponta para o chão, o tiro destrói a sua carroça e joga o vilão para o centro da tempestade, sumindo de vez. Após a vitória, Steve pousa e Beto sai triunfante com uma caixa de pizza na mão. É nesse momento que Zeca percebe que ele era o Grande Peru todo esse tempo. Com confiança, Beto distribui pizza para os humanos e ainda traz o entregador de pizza do futuro com várias caixas do lanche. Agora alimentados, os humanos libertam os perus que foram presos. Humanos e perus comem as pizzas com alegria e o governador decide proclamar que aquele dia seria o dia da ação de graças. No futuro, as pessoas passaram a comer pizza no lugar de peru nas datas comemorativas. Finalmente, Beto decide ficar com Aninha e o bando de perus no passado, agora que os humanos não são mais uma ameaça. Mas Zeca decide usar Steve e ir embora para alguma época desconhecida. Antes de partir, ele se despede de Beto e de todos os amigos que fez no passado. Galera, mas e vocês, o que acharam dessa história? Pra onde será que Zeca foi com a máquina do tempo? Deixa aqui embaixo nos comentários. Vejo vocês no próximo recap aqui do canal. Até lá!